3 meses para acabar as aulas e as crianças começam com a birra. Começam a reclamar, dizendo que não querem mais ir para a escola. Seu filho é assim também? Então, vem comigo que a gente vai explicar cientificamente por que eles fazem isso. Por que crianças inteligentes, criativas, né, que estão sempre se movimentando, chega assim, faltando 3 meses para acabar as aulas, elas começam nesse reme de não querer mais ir para a escola. E se você se identificou com isso, fica aqui porque a gente vai explicar cientificamente por que isso acontece. Combinado? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque McDowell. Eu estou com 2 câmeras, por isso que acabo olhando uma para lá, outra para cá, né? Mas gostaria muito que vocês entendessem isso. E aí a gente vai falar sobre a questão das pesquisas. As pesquisas, elas apontam por essas questões, né? Está comprovado cientificamente por que essas crianças começam a reclamar 3 meses antes de terminar as aulas. E quando acabam as aulas, quando não tem aula, é a coisa mais maravilhosa na vida delas. É lógico que para a maioria das crianças, né, a escola realmente não tem feito, não tem trazido muitos desafios, né? Mas imaginem para crianças que são inteligentes, que precisam de desafios o tempo todo. Já para o final do ano, o que acontece é que a escola começa a ficar monótona, né? Ela começa a repetir exercício, começa a necessidade daquela repetição para ver se todo mundo pegou, conseguiu acompanhar, o que está faltando para que outras crianças que estão na média, né, possam então realmente passar de ano. E as crianças inteligentes que pegam as coisas muito rapidamente, o que acontece com elas? Elas começam a reclamar para os pais, dizendo assim, não quero ir mais para a escola. E isso, eu só resolvi fazer essa live porque isso tem acontecido assim, frequente. E exatamente, final de ano, ele começa a demonstrar mais resistência e não querer mais ir para a escola, né? Então, crianças inteligentes, eles têm mais sensibilidade, né? E a monotonia para eles, a tolerância deles de tarefas repetitivas e elevada necessidade de complexidade que eles têm, né? Já diz Renzulli, né? Acaba ocasionando exatamente essa questão. Ou seja, quando nós chegamos nos últimos meses das aulas, né, do escolar, o sistema educacional ele tende sim a priorizar revisão de conteúdos, avaliações padronizadas e rotinas mecânicas. Então, o que pode e vai desencadear nessas crianças, né, a queda dessa acentuação desse engajamento na escola. Então, é o aumento então dessas reações emocionais. Seu filho demonstra mais resistência no final do ano, né? Então, coloca aqui pra gente. E a gente vai dizer quais são os fatores pedagógicos que isso vai ocasionar. Então, o foco nessas revisões, a redução de projetos, por exemplo, né, de atividades abertas, mais criativas, o aumento de tarefas mecânicas e provas o tempo todo, a repetição. Então, isso vai ocasionando essas birras, né? E também menos oportunidade de autonomia e de criatividade. Então, como eles não têm como demonstrar essa criatividade, o que eles fazem? Eles simplesmente não querem mais, ok? E as escolas que trabalham, né, com os currículos fechados, baseados nessa repetição, ela tende a aumentar essa desmotivação do estudante. Exatamente porque, com a alta capacidade que esses estudantes têm, né, eles vão ter essas consequências emocionais, que é um tédio crônico, né, preditor inclusive de evasão emocional e comportamental. E a gente vai perceber, por exemplo, os sintomas. Que sintomas são esses?
sintomas de apatia, sintomas de irritabilidade, somatizações, né? E aí às vezes alergias e doenças autoimunes, rejeição da rotina escolar. Então, essas crianças que têm essa alta capacidade, elas são sim mais vulneráveis. É aí que a gente vai perceber. E a neurociência, né, ela vai mostrar isso. Ou seja, o cérebro busca estimulação e desafio. E aí, com essas repetições, não vai dar certo. Então, o que acontece? A baixa novidade vai reduzir de fato a liberação de dopamina. E as tarefas mecânicas vão gerar uma subativação, né, e frustração. Então, a gente tem algumas referências, né, como falei de Renzulli, Damasio, Young. A novidade, o desafio para elas são fundamentais para esse engajamento que elas precisam ter no dia a dia. E isso vai acontecer, essa plasticidade neural. A criança inteligente, criativa, ela precisa disso, né? Não falo inteligente, a gente está falando das altas habilidades, de crianças super dotadas, de crianças que têm altas inteligências, ok? Mas a gente precisa entender isso sim, que o perfil cognitivo dela é de aprendizado rápido, aquelas que têm alto raciocínio abstrato, que têm curiosidade intensa, né? E tem baixa tolerância, inclusive, ao excesso de repetição. Nós temos também crianças que por muitas vezes não querem nem fazer provas. E aí você vai dizer assim, mas por que você não quis fazer prova? Ah, porque era a mesma atividade que a professora tinha passado quando deu o conteúdo. Qual é a questão dela? Ela não quer fazer de novo a mesma atividade. Então, se o professor não trocar o texto, o título, as questões de fato, ela não vai nem querer fazer essa prova. E aí, algumas crianças tiram até 0. É inacreditável, gente, mas acontece, tá? Então, esse colapso do tédio, a disfunção, ela vai acontecer com um tédio prolongado, que é um estresse psicológico, né? A gente sabe que o estresse, quando ele é pouquinho, ele é positivo. Mas quando ele se excede, continua, né? É continuativo, ele acaba ativando essa impulsividade, né? E vem então a frustração, a oposição e a evasão. Então, essas emoções negativas, elas vão reduzir a autorregulação, engajamento e desempenho. E quem vai falar isso é o Perkrut e Perry, que vai falar exatamente desses sinais comuns. Então, a procrastinação, as explosões que vão acontecer, a negação da escola, né? A organização precária da vida dele, né? Dessa criança, e os sintomas físicos, sintomas às vezes de doenças autoimunes, como a gente falou, né? Então, por muitas vezes uma alergia, às vezes questões que acontecem na pele, assim, de erupções, vão acontecer por conta desse estresse crônico que elas vão ter nesse final de ano. E a alta capacidade, associada ao maior risco de ansiedade, quando não há também suporte adequado. Então, se ela tiver um suporte adequado dentro de casa, na escola, que já sabe dessas questões dessa criança, né, que já sabe desses problemas, se ela tiver um suporte adequado, isso vai ser mais tranquilo para ela. Mas, quando isso não acontecer, né, quando for negligenciada, todas essas questões que a gente está falando aqui, ela vai sim entrar em colapso. E a quebra do propósito e da motivação vai depender da autonomia dessa criança, da competência e do pertencimento que ela tem dentro de casa e na escola. Se ela não tiver autonomia, se ela não tiver competência para entender essas questões, se ela não tiver o sentimento de pertencimento, e isso que está falando
são as pesquisas, né? Ela vai ter, sim, problemas de colapso, como a gente está falando, dentro das escolas, dentro de casa, não querendo ir para a escola. Então, no final do ano, a gente vai sempre encontrar a baixa autonomia com tarefas prescritivas, né, tarefas repetitivas. A gente vai encontrar a baixa sensação de competência, com essas provas e repetindo, e provas. E o baixo pertencimento vai ocasionar também menos projetos colaborativos. O resultado de tudo isso? Bom, desengajamento, evitação, baixa persistência e evasão. E aí, essa exaustão acumulada e o perfeccionismo vão fazer uma bomba dentro dessa criança. Então, estudantes com altas habilidades de superdotação, elas exibem padrões de perfeccionismo, né? E altas exigências. Elas têm isso. Ao longo do ano, elas vão mostrando esse esforço para se adaptar à questão emocional. Às vezes criam até máscaras sociais para poder aguentar aquilo, né? E o que acontece? Se essas escolas estão, que a criança está, for uma escola de repetição, isso vai ocasionar esse colapso com ela. É inacreditável. Infelizmente isso acontece. Então, uma das doenças que a gente tem encontrado é o burnout escolar. Imagina, uma criança com burnout, né? Já é muito complicado. Um adulto, imagina uma criança. O burnout infantil, ele pode ocorrer quando essa demanda emocional excede recursos de enfrentamento, né? E é a pesquisa que fala isso. Então, o que a gente pode fazer? Quais são as intervenções que a gente pode fazer dentro de casa, que os familiares podem fazer, com base nessas evidências que eu acabei de mostrar a vocês? Bom, pega papel e caneta para vocês poderem anotar isso, porque realmente são dicas importantes, tá? Então, a validação emocional. Essa validação, ela vai reduzir essa reatividade, né? E vai aumentar a autorregulação. Entendo o que você está passando, mas é necessário você ir à escola. E aí você tem, cada família tem o seu motivo, né? Às vezes a gente até orienta de uma vez por semana deixar a criança em casa, não ir à escola. Quando ela já passou, porque com certeza já passou, as notas, né, estão sempre lá na frente, e dá a ela essa válvula de escape, sem problema nenhum, tá? Outra coisa é essa estrutura com a autonomia, por exemplo, permitir essas escolhas de reduzir essa resistência. Então, o que ela gosta de fazer? E aí você pode reduzir essa resistência, dizendo assim, se você for para a escola hoje, como a gente fala, né, negociar. Se você for para a escola hoje, a gente pode fazer tais e tais coisas. O que você acha? Acha interessante a gente fazer um desafio em casa, fazer um trabalho interessante, trabalhar com algum suporte que você goste? Que tal? Ok? Então, a gente vai falando assim para a criança e vai conseguindo negociar para que ela não entre nesse burnout escolar, né? Outra questão também, outras intervenções, por exemplo, são metas pessoais de aprendizado. Reintroduzir, por exemplo, esse senso de competência, né? Deixando ela, dando a autonomia dela escolher um trabalho para fazer, alguma coisa que ela possa fazer. E, principalmente, reduzir as tarefas irrelevantes, né? Do ficar estudando quando chegar da escola, de ficar pegando livro, ela já passou, já foi, não precisa mais disso. Então, dá uma aliviada, né? Faz essa redução aí. Chegou da escola, vai descansar, vai ver um livro, vai brincar um pouquinho, isso faz muito bem. Saiu da escola, pai, mãe, né? Quem estiver com ela pode passar na frente de um parquinho, dá uma paradinha, deixa ela balançar lá um pouquinho, isso faz bem para a criança,
tá? E como eu falei, a negociação também com a escola, isso sempre é muito bom. A escola, é necessário que os pais estejam sempre presentes, né, para esse enriquecimento escolar, essa flexibilização curricular. Então, quando você conversa com a escola, ela consegue trabalhar com essa criança assim. Eu vou aproveitar dar oi aqui, uma galera entrou e agradeço, né, dou as boas-vindas a vocês. Muita gente aqui. Alisson, Ronivon, Maria Margarete, Elisângela, Ravi, nossa, Ivani, Jonathan, Rosângela, Nilson, Dorildes, Maria, outra Maria, Laci Torres, Joaquim, Natália, Sônia, Tiago, tem os nomes, né, que a gente não consegue, né? Enfim, Thalita, Elza, Débora, Aparecido, olá, Aparecido, Maria Maciel, Severina. É muito bom ter vocês aqui, né, com a gente. E se você tem gostado dessas nossas lives, aproveita e comenta aqui com a gente, né? É muito interessante, muito importante que vocês possam comentar todas essas questões que vocês estão vendo que realmente acontece na sua casa, né? É isso mesmo, Jaqueline, que tem acontecido. Eu tenho visto isso acontecer com o meu filho. Então, aproveita e coloca aqui, escreve aqui pra gente, para que a gente possa auxiliar você, ajudar você também nessa questão. Por muitas vezes a gente acha que nossos filhos não são tão inteligentes ou criativos, porque não são altas habilidades, né? Essas questões são questões realmente científicas, são falas científicas, palavras científicas. Mas quando a gente começa a entender que uma pessoa superdotada não é aquela que aprende tudo, de tudo, né? Ela vai aprender aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela quer ter foco. A gente por muitas vezes está lidando com essa criança dentro de casa e nem sabe. Então, aproveita para acompanhar, né, nossas lives, para que você possa aprender mais sobre as altas habilidades de superdotação, porque há um tempo atrás, né, o próprio Renzulli falava que de 3 a 5% de crianças são altas habilidades de superdotação, mas atualmente esse percentual tem aumentado dia a dia, e a gente vai entender que a partir dos estímulos, né, que a gente tem, da tecnologia, que está muito avançada, nós também temos a hereditariedade da superdotação, ok? Então, se você percebe alguns desses sinais que a gente falou aqui hoje, sobre as crianças não quererem ir para a escola, né, sobre o burnout escolar, por exemplo, e que isso tem afetado muito a elas, né, ao seu filho, ao seu sobrinho, a quem for que você esteja aí cuidando, né? É importante que você possa aprender mais sobre esse conhecimento e ajudar essas crianças, porque isso realmente acontece, né? O estresse excessivo pode causar muita ansiedade, muita angústia e por muitas vezes esse burnout, ou seja, o sofrimento só para uma criança desnecessário. O Wagner aqui também, né? Agradeço a sua presença também. E então é importante que vocês possam entender isso. E quando a gente faz essa mudança desse comportamento, quando a gente ajuda, auxilia essa criança, né, a gente evita um monte de coisa. E por muitas vezes a gente acha assim, esse comportamento de preguiça, ela está com preguiça de ir para a escola. E não é preguiça, mas sim esse baixo desafio que elas têm dentro das escolas, né? E aí tem um baixo propósito, não tem autonomia, não consegue ter autonomia dentro da escola, porque tem que seguir todas as regrinhas direitinho, enfim. Tudo isso vai desestimulando realmente a ida para a escola, ok? E estudantes com altas habilidades, superdotação, eles apresentam um maior risco de desengajamento,
quando esses ambientes de aprendizagem não oferecem essa complexidade adequada para eles. Então, o que seu filho precisa? É que você esteja atento a essas questões e pense nessas dicas que eu dei a vocês. E o que o meu filho precisa? De punição, repetição, e qual o sentido disso, né? Isso era para quando as pessoas não tinham conhecimento sobre as altas habilidades de superdotação. Mas hoje, o que nós precisamos são de crianças felizes, para que elas possam florescer e possam gostar de aprender cada vez mais. Crianças inteligentes, elas não entram em colapso porque são frágeis, ou porque não percebem essas questões. Elas entram em colapso porque o seu potencial está sendo negligenciado dentro desses contextos. E é por isso que a gente chama atenção. E chamando a atenção exatamente para que você possa entender melhor isso, venha para a nossa mentoria. Nós temos uma mentoria do Método Novos Ares, onde você pode acionar no link da nossa bio. Combinado? Você lá na nossa página, você vai ter pessoas, famílias que participaram das nossas aulas, que participaram das nossas mentorias, dos nossos cursos, e elas saíram com outro olhar para os seus filhos. Elas tiveram, a família mudou, o ambiente mudou. E lá na nossa página, elas vão ter esses testemunhos muito interessantes, né, para você, pai e mãe, que não conhece ainda o meu trabalho. E caso você tenha gostado dessa live, aproveita, me siga para mais dicas e compartilhe com pessoas, famílias que precisam saber desse conhecimento. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui conosco, né? Co-host, enfim, aqui as pessoas estão pedindo para ser co-host, que é isso? Ou a gente pode convidar. Bom, isso fica então para a nossa próxima live. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.